A gente está no mês de setembro. E setembro, pelo calendário nacional aí, pela nossa cultura brasileira, e não sei se é mundial, eu não sei dizer se é mundial ou não, mas ele é considerado um mês de valorização à vida, né, onde as pessoas valorizam a vida, dão ênfase à vida e lutam e cuidam e combatem o homicídio, depressão, ansiedade, coisas do tipo. Por isso eu quero também trazer para a nossa realidade isso, e durante esse mês de setembro a gente vai ter 2 encontros e a gente vai falar sobre esse tema durante esses 2 encontros. Essa série é baseada numa série que eu ouvi e Deus tem falado muito comigo através dela, e eu tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês também. Por isso, abre o teu coração, peça para que Deus ministre na tua vida, porque é necessário que a gente aprenda a encarar os nossos gigantes. Quando a gente fala sobre encare seu gigante, a gente está falando sobre dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, sobre problemas que a gente passa no nosso dia a dia. E essa série ela tem o objetivo de te ajudar a encontrar dentro da palavra de Deus alívio, descanso, força para poder encarar os seus gigantes. Porque para muitas pessoas a saída é desistir. E eu não estou falando simplesmente de tirar a própria vida, mas eu estou falando de desistir de lutar, de desistir de encarar as situações difíceis, de desistir de prosseguir, de continuar caminhando. E a Bíblia, ela lida com esses assuntos o tempo todo. E a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver como os gigantes, eles são gigantes na nossa vida. E como eles fazem com que a gente perca a consciência, perca as ideias e, cara, a gente entra em parafuso muitas vezes, porque a gente não está habituado a lidar e a encarar da melhor maneira possível os nossos gigantes. Então, a ideia aqui é eu compartilhar contigo como a Bíblia clareia isso para a gente. E eu quero que você abra sua Bíblia nesse versículo, ele é o versículo-chave para a gente, Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, ou acesse a sua Bíblia aí. E esse versículo é uma questão de Mateus, ou melhor, de João Batista. João Batista pede para que os seus discípulos possam ir até Jesus e fazer uma pergunta para ele. Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? João Batista pergunta para Jesus: você é aquele que haveria de vir ou a gente deve esperar um outro? Sabe por que João faz essa pergunta? E quantas vezes você já não se fez essa pergunta? No sentido assim, será que Jesus é tudo aquilo que eu esperava mesmo? Será que diante das minhas dificuldades, será que diante das minhas lutas, Jesus é isso mesmo? Porque eu estou passando por dificuldades, eu estou encarando muitos gigantes, e diante desses gigantes eu fico me perguntando se Jesus é Jesus mesmo. Eu fico me perguntando se o que eu estou passando, Jesus não está percebendo. Eu fico me perguntando se a luta que eu estou enfrentando, Jesus não está percebendo. Porque eu olho para as dificuldades e vejo quão grandes elas são, e eu fico imaginando, onde está Jesus, cara? Cadê Jesus que não está agindo na minha vida? Cadê esse Jesus que está vendo, que o pessoal canta, que é invencível, que é maravilhoso, que é poderoso? Que a Ele seja a glória, seja o poder. E a gente não consegue enxergar porque as nossas dificuldades são tão grandes que a gente olha para Jesus e fala, eu acho que Jesus não é o que eu estava esperando que Ele fosse. Porque os gigantes, eles têm uma habilidade muito peculiar na nossa vida. O gigante, ele não estraga só você, fisicamente, psicologicamente, mas ele estraga a possibilidade de você viver aquilo que Deus tem para você. Deus tem planos para a minha vida, Deus tem planos para a sua vida, só que quando a gente se depara com esses gigantes, quando a gente se depara com lutas, com dificuldades, e eu imagino que você deve pensar agora sobre os seus gigantes.
Quais são os teus gigantes? Quais são as lutas e dificuldades que você enfrenta? Porque todos nós temos um gigante. Todos vocês têm um gigante, cara. Eu tenho meus gigantes, que às vezes eu acordo de manhã e falo, cara, eu vou ter que encarar esse gigante hoje. Você tem os seus gigantes que às vezes você olha e fala, eu não estou preparado para isso. Eu não estou pronto para isso. E como a gente lida com isso? Porque esses gigantes, eles fazem a gente adoecer, às vezes, fisicamente, talvez uma depressão, uma ansiedade ou estresse excessivo. E eles também afetam o fato de a gente não conseguir mais enxergar Deus agindo. A gente não conseguir mais enxergar Deus atuando. E aí a gente pensa naquela pergunta que João fez. É tu mesmo aquele que a gente deve esperar ou a gente procura outro? Por isso eu quero que você pense nessa pergunta. Como você age quando as coisas acontecem quando você não espera? Você espera que a sua vida tome um rumo correto. Você, está com 20, 25, 30, eu não sei exatamente a idade de todos vocês, mas essa média, nessa faixa de idade aí, você planeja muitas coisas da tua vida, você sonha com muitas experiências, com muitas ideias, e quando as coisas não acontecem como você imagina, o que você faz? Eu lembro muito bem que quando eu estava com 18 anos, eu estava saindo do exército e Deus tinha me chamado para o ministério pastoral. Só que eu não sabia que era ministério pastoral. É engraçado, Deus me chamou e não me falou tudo. E aí eu fiquei com uma coisa muito forte no meu coração, que era para trabalhar com música. Eu sou músico também, na verdade eu sou baterista, né? Então, para alguns, baterista não é músico, mas eu fui embora para São Paulo porque Deus tinha colocado no meu coração e eu estava sentindo que Deus queria que eu fosse um baterista que tocasse para multidões, em estádios, e gravasse DVD com os maiores cantores e ministros e ministérios de louvores do Brasil. E eu fui para São Paulo com isso na cabeça. E Deus tinha me chamado de fato, mas a minha concepção do chamado de Deus era que eu era para ser um grande batera. E aí eu cheguei em São Paulo e falei para meus pais, olha, Deus me chamou e eu estou indo para São Paulo, eu sei que é para ir para lá, porque lá tem as melhores faculdades de música, porque lá é o lugar onde música acontece em São Paulo. E aí eu peguei e fui procurar as faculdades de música, e lá existe ainda, valeu, mano, obrigado, cara. Existe um instituto chamado ULM, Universidade Livre de Música, que é uma universidade municipal lá de São Paulo, focada em música. E ela é gratuita, então todo ano, no início do ano, abrem vagas. E eu falei, vou me matricular na ULM, assim que eu chegar em São Paulo, vou me matricular, vou fazer o teste, eu já sou um batera, já sei tocar, sei partitura, tarará, tarará, já tinha experiência, afinal tinha reprovado em música na UDESC, então já sabia. E vou lá. Cheguei em São Paulo, mudei tudo. Eu lembro que um amigo meu me levou de carro, socamos o carro dele com todas as minhas coisas e fui para ficar já. E aí naquele ano, foi o único ano da história da ULM que não abriu inscrição. Aí eu falei, Deus, tá de sacanagem. Como é que o senhor me chama para vir para cá e não abre inscrição na ULM? Como é que eu vou pagar um curso agora? Como é que eu vou pagar uma faculdade de música? Como é que eu vou ser um grande batera? E aí eu comecei a pesquisar as universidades e eu estava sem emprego lá. Estava sem trabalho nenhum. E eu pesquisei uma universidade, achei lá, Universidade Cantareira. É uma universidade particular de São Paulo. Eu falei, é uma referência no curso de música, eu liguei para lá e falei, oi gente, tudo bom? Que legal, gostei demais da faculdade, uma estrutura sensacional, eu quero me matricular. E a moça falou, não, tudo bem, a matrícula é a primeira mensalidade, o valor é R$ 1.700. Eu falei, tá, e o curso todo? Ela falou, não, a mensalidade, você paga R$ 1.700 por mês. Aí eu desliguei o telefone e falei, Deus, está de sacanagem. Nesse meio tempo eu conheci um instituto bem pequeno, Instituto Cancion, que foi o lugar onde eu acabei estudando. Foi o lugar onde a única porta que Deus abriu foi aquela. Então é engraçado como a gente se frustra em relação às nossas expectativas e sonhos e Deus vai direcionando a gente nesse processo. E Deus abriu aquela porta para mim e falou, é lá que você vai estudar. Eu falei, Deus, tá. E lá eu aprendi sobre teologia e aprendi sobre liderança, ministério, igreja mesmo, vida das pessoas, não só música. E lá eu aprendi música também, só que a formação do curso era para ser um ministro de louvor.
alguém que pastoreasse as pessoas, alguém que ajudasse as pessoas. E lá, no meio do processo, eu fui entendendo que Deus me tinha chamado para ser um pastor, e não para ser um músico. Só que nesse vai e vem, eu me frustrei várias vezes. Nessa experiência eu fiquei, cara, eu esperava muito que Deus fizesse isso e não aconteceu. Então você deve passar por experiências assim hoje na sua vida. Às vezes você planeja uma carreira profissional, às vezes você sonha em chegar em algum lugar e, cara, às vezes não acontece. Você não chega lá. E isso é um gigante na sua vida que vai crescendo e você vai entrando em desespero. E aí entra essa frase interessante que Deus só é um Deus maravilhoso quando Ele age no nosso tempo. Eu lembro exatamente da época que eu ficava brigado com Deus. Eu falava, Deus, o Senhor não me ama. Porque eu cheguei em São Paulo com tudo programado e estou há 5 meses sem trabalho, tipo, vivendo de migalhas da minha família, que não tem condição financeira para me bancar. Eles me ajudam de pouquinho em pouquinho todo mês. E o Senhor não me ama, porque o Senhor não faz a minha vontade. E é isso que a gente sente, cara. É isso que você sente. Quando você se depara com um gigante, você acha que deve encarar, você acha que vai passar por ele, você acha que vai viver de algum modo isso, e você se depara com a dificuldade, fala, não tem saída, e aí você olha e fala, Deus não é tão bom assim. Porque se Deus fosse bom mesmo, Ele teria agido como eu quero. E a gente começa, infelizmente, a passar por situações assim. E o nosso coração começa a encher desse sentimento. A Bíblia é repleta de frases e orações de homens de Deus com esse tipo de sentimento. Salmo 102, versículo 1. O salmista fala assim, será que você não vai me atender, Deus? Será que você não vai ouvir o meu clamor? Quantas vezes você já não orou assim, Deus, será que você não vai me tirar desse poço aqui sem fundo? Quantas vezes a gente se depara com situações e faz essa oração? E na Bíblia, muitos homens falaram e fizeram essa oração. Só que sabe qual é a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda hoje, que a gente entenda hoje? É que Deus não vive pelas suas expectativas, mas Ele vive pela própria palavra. Então a primeira coisa que vai fazer você descansar, eu quero que você descanse nisso. Que Deus, Ele não vive pelo que tu imagina, pelo que tu espera. Deus não está condicionado a ti. Deus está condicionado à palavra dEle, ao que Ele disse, ao que Ele resolveu fazer, ao que Ele é. E a gente não consegue entender isso, porque a gente tem uma grande dificuldade de olhar para Deus e não ver Ele fazendo as coisas. Então, ao mesmo tempo que isso é angustiante, porque a gente não está no controle, isso também é tranquilizante, porque Deus está no controle. Não é verdade? Parece um paradoxo, tu fala assim, eu não consigo fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, mas está tudo certo, Deus sabe. Então, para você encarar o seu gigante, você precisa entender que Deus não vive pelas suas expectativas, Deus vive pela sua palavra. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por uma situação complicada, se você está num estado de saúde complicado, difícil, Deus não vai agir segundo as tuas expectativas. Ele vai agir segundo a palavra dEle, segundo o que Ele decidiu, o que Ele determinou. E aí eis a grande questão, eis o grande tranquilizante para a nossa vida e para a nossa dificuldade. Porque quando você conhece essa palavra, você sabe que Deus não nos abandonará. Está entendendo aqui? Eu não quero dizer para você que Deus não vai resolver o teu problema. Eu quero dizer para você que quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece essa palavra a qual Deus está firmado, você vê o seu gigante, você continua com o seu problema, mas você sabe que Deus não te abandonará. Eu gosto muito e indico para todo mundo um livro chamado O Peregrino. Inclusive eu emprestei para um brother aqui hoje. É um livro bem rápido, bem pequeno, mas esse livro mostra a peregrinação, por isso peregrino, de um homem chamado cristão. O evangelho ele foi revelado, ele foi alcançado pelo amor de Jesus, e Jesus fala, agora que você é um cristão, você precisa peregrinar na sua vida, para que o fardo que você tem nas costas seja tirado, seja liberto. E durante a peregrinação do personagem cristão, ele enfrenta diversos gigantes.
diversos gigantes, que são gigantes para ele, e para as outras pessoas e outros personagens não são, mas para ele são. Então o seu gigante não é o meu gigante, mas você precisa entender que Deus trabalha segundo a sua palavra. O profeta Jeremias, passando uma situação difícil com o povo de Israel, ele faz essa queixa com Deus. Ele fala assim: por que é permanente a minha dor? E a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornastes para mim como um riacho seco cujos mananciais falham? É uma oração, galera, que a gente precisa aprender a fazer. Você não pode, a gente vai falar mais sobre isso aqui para frente, ser hipócrita de achar que você tem um gigante, tem um problema grande na sua vida, e você fala: não, tá tudo certo, vai se resolver. Não, cara. Você tem que olhar para Deus, você tem que dobrar os seus joelhos e falar: Deus, o que está acontecendo? O que eu quero que você saia daqui pensando é que Deus não vai te dar calma e resolver os seus problemas de uma vez por todas, mas Deus vai te ajudar a enfrentar os seus gigantes, porque Ele age segundo a própria palavra. E eu gosto muito do caso de Elias. O caso de Elias é um caso especial e preparado para as nossas vidas hoje, porque o primeiro Elias que a gente conhece é um Elias que derrota 400 profetas. Se você for lá no livro de Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, você vai ver essa história. Elias, ele está lá, e ele fala assim: eu quero desafiar os profetas de Baal, aqueles que adoram outros deuses, eu quero desafiar vocês para a gente fazer aqui um concurso, de ver qual é o Deus verdadeiro, qual é o Deus que existe, o de vocês ou o meu. Então faz o seguinte, vamos cavar aqui 2 buracos, 2 valas, vamos construir um altar, e vamos colocar sobre esse altar um animal. E aí vamos orar aos nossos deuses, e aqueles que responderem, aquele Deus que responder é o Deus verdadeiro, o Deus que existe. Isso foi o que aconteceu com Elias. Então Elias fez esse desafio. Os profetas de Baal ficaram a manhã inteira orando. E a palavra de Deus fala que Elias chegou perto do meio-dia. Elias começou a zombar deles. E Elias começou a falar assim: ei, gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Talvez o Deus de vocês esteja, sei lá, cochilando ou fazendo uma outra coisa. Então faz favor, gritem mais alto. E ele começou a zombar dos caras. E nada do Deus deles responderem, óbvio. Logo em seguida, ele faz uma oração, e numa oração só, fogo desce do altar, consome o animal, consome a água que ele tinha mandado botar ali, e ele mata os 400 profetas do Baal. Esse Elias é um cara que está por cima da onda com Deus. Ele está na crista da onda, ele está num relacionamento pessoal com Deus que ele fala assim: uau, tudo que eu faço, eu orei para ficar 3 anos sem chover e não choveu. Agora eu oro para que Deus derrame chuva e chove. Eu estou num relacionamento muito bom com Deus, a minha vida está maravilhosa. Só que logo depois dessa situação, Elias recebe um recado da rainha Jezabel. E aí a gente conhece um outro Elias que teve medo de uma ameaça, cara. Ela mandou um WhatsApp para ele. Falou assim: fiquei sabendo que você matou meus profetas. Saiba que até amanhã, nesse horário, você vai estar morto. Eu vou te caçar. Botou um emojizinho nervoso, aquele vermelhinho assim. Pessoal, se quiser baixar o ar um pouquinho, desligar um pouquinho ali, pode fazer para mim, tá, Emily, por favor? Estou vendo a galera meio assim, deve estar um pouquinho frio, então eu acho que está lá dentro o controle, tá? Então aqui a gente tem 2 Elias. O primeiro Elias, que é o cara que enfrenta qualquer parada, e o segundo Elias que tem medo de uma mulher. Tudo bem, né? Às vezes as mulheres dão medo mesmo. Eu entendo um pouco até Elias. Imagina Jezabel, uma rainha doida. E aí Elias começa a fazer algumas coisas que vão entrar e vão prejudicar muito a vida pessoal dele. Quando ele ouve isso, ele sai com o seu servo, Eliseu, e ele deixa Eliseu sozinho, e ele vai para um lugar, e ele começa a se isolar lá. Um dos maiores erros que a gente comete na nossa vida, quando a gente se vê numa situação difícil, quando a gente se vê diante de um gigante, é a gente abandonar as pessoas que estão do nosso lado e correr para um lugar sozinho.
Quando Elias deixou de lado o seu servo Eliseu e começou a se isolar, Elias começou a passar por mais dificuldades. Elias começou a desejar a morte. Ele fez uma oração e falou: Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados. Cara, o cara tinha acabado de derrotar 400 profetas. Eu não sou melhor que os teus antepassados. Por favor, tira a minha vida, eu não mereço viver. Porque ele ficou sozinho. Porque ele passou por dificuldade, porque ele enfrentou uma luta. Olha como isso é prejudicial para a nossa vida. Então, nessas horas do seu gigante, você vai querer ficar sozinho. Não se renda a isso. O que a Bíblia nos ensina é que se você se isola no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, você passa a não contar com a ajuda de alguém. Sabe Jesus Cristo, quando passou por uma situação difícil, no jardim de Getsêmani, ele fala para os seus discípulos assim: eu preciso de vocês 3, porque o meu coração arde em angústia, e eu preciso que vocês orem comigo. Venham comigo, vamos orar. Meu coração está numa angústia tremenda. Está entendendo a diferença de Jesus e Elias? Elias abandona o servo, porque ele se preocupa com o servo. Ele acha que abandonar o servo vai ser bom, vai proteger o servo. Porque ele não quer que o problema dele atrapalhe o servo. Ele não quer que o problema dele, que o fato de ele ser condenado à morte pela rainha, possa respingar no servo e acabar matando o servo. E as pessoas que enfrentam gigantes, dificuldades, lutas, têm essa característica. A gente às vezes se afasta das pessoas porque a gente quer protegê-las. Mas não ache que afastar os outros da sua dor é protegê-los, cara. Porque Jesus faz exatamente o contrário. Jesus, quando estava com uma dor tremenda, ele compartilha para os seus discípulos. Ele fala: por favor, orem comigo. Por favor, não me deixem sozinho. E aí Jesus vai orar. Quando ele volta e encontra os caras dormindo, ele fala: pelo amor de Deus, acorda, você não consegue ficar acordado orando comigo porque eu estou triste, eu preciso da ajuda de vocês. Então, gente, essa é a primeira ideia que a gente precisa ter. Deus, ele age sobre a palavra dele. E a palavra dele diz que ele não nos abandona, que ele não nos deixará só. A segunda coisa que eu quero que você entenda, que pode ter passado pela cabeça de Elias também, é que a perspectiva da prisão sempre vai colocar em dúvida o seu destino. Sempre. Foi a pergunta que João fez. Por que João fez essa pergunta? Porque João estava preso naquele momento, prestes a ser decapitado. A posição de João não era uma posição fácil. E em meio à prisão, ele olha para o lado, ele vê grade, ele olha para o outro, ele vê outros presos. E aí ele olha e lembra de Jesus e fala: cara, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso se eu falei dele, se eu anunciei ele, se eu pedi para os meus discípulos seguirem ele? Sabe por quê? Porque a perspectiva da prisão sempre vai colocar em dúvida o seu destino. E quando eu falo sempre, é sempre. Isso não é uma coisa que você vai evitar. Não, eu vou orar para evitar. Você não vai conseguir evitar. Porque a angústia que você passa, a situação difícil que aconteça na tua vida, ela vai colocar em xeque o seu coração. Ela vai colocar em xeque a sua percepção. Em meio às lutas e dificuldades, a nossa percepção fica abalada, cara. Quem passa por dificuldades, por lutas, sabe do que eu estou falando. Você olha e é um mundo completamente diferente. Você olha e é um mundo que você parece que não vê saída. Por quê? Porque você está aprisionado. E isso resulta nesse sentimento de que, será que Jesus está agindo? Será que Jesus é Jesus mesmo? E o caso de João Batista é exatamente esse. Existem 2 João Batistas na Bíblia. O primeiro João Batista é aquele que batiza Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele fala assim: ele fala para todo mundo no Rio Jordão, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ele fala: Jesus, eu não sou digno de te batizar. E Jesus fala: não, me batiza aí que é assim que tem que ser. E João Batista batiza Jesus. Depois, ele está na prisão. O outro, o preso, ele questiona: amanhã. Opa, erro de português, erro de concordância ali. O outro, ele questiona esse versículo aqui: será que é tu mesmo que vai fazer as coisas por mim? Porque eu estou perdido aqui, velho. Eu não tenho saída, eu não tenho solução. Será que é tu mesmo a pessoa
que vai me dar direção? E essa é a pergunta que a gente se faz diariamente. Em meio às nossas lutas e dificuldades, a gente faz essa pergunta o tempo inteiro. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer essa pergunta. Porque as adversidades, o contexto, as lutas são fatores decisivos na nossa percepção. Você não precisa se autoflagelar falando assim, não, eu não vou fazer essas perguntas, eu sei que eu estou passando uma situação difícil. Não, você precisa fazer essas perguntas. Você precisa olhar para Jesus e falar assim, Jesus, é você mesmo? És tu mesmo quem eu devo seguir, quem eu devo procurar? Mas sabe o que é interessante? A diferença é que a fé de João fez ele ir na direção de Cristo e não para longe dele. Porque em meio à prisão, para onde que João manda os seus discípulos? Ele manda os discípulos procurarem Jesus, cara. Ele está numa situação difícil, ele está numa situação de luta, e ele não fala assim, eu vou me afastar. Isso acontece com Pedro. Pedro, quando está numa situação difícil, depois de ter negado Jesus, ele fala assim, eu vou sair fora. Eu vou voltar a pescar. O que eu vivi foi um sonho. O que eu vivi foi uma ilusão. Eu vou voltar para a minha vida normal. Mas João, ao saber que estava numa situação difícil, ele procura Jesus e fala, Jesus, é você mesmo que está aí? Então, a tua fé no meio da prisão, no meio da luta, no meio da dificuldade, vai ser o fator que vai determinar isso. E essa é a terceira coisa que eu quero que você entenda. A sua fé é maior que as suas falhas. Presta atenção nessa frase. A sua fé é maior do que as suas falhas. O que o gigante faz contigo é colocar você contra a parede e falar assim, você é muito pequeno, você não tem poder, você não consegue, você não vai vencer. O gigante faz isso contigo. O gigante fala para você assim, por que você quer ser crente se você é um pecador desgraçado? Por que você quer ser crente se você não consegue mudar os seus hábitos? Não faça isso. Não creia. Não confie. Mas a sua fé é maior do que as suas falhas. Em meio à luta, em meio à dificuldade, você precisa entender isso. Eu conversava com um amigo meu e eu falei para ele assim, cara, em meio às lutas que você está passando, você crê em Deus? Ele falou, cara, eu creio. Eu creio em Deus. Aí eu falei, então, isso vai ser fator principal para você sair dessa situação que você está. Porque você crê em Deus. O mundo está desabando. Está caindo tudo atrás de você, na sua frente, do seu lado, em cima. Mas a sua fé é maior do que as suas falhas. Porque em meio às lutas e dificuldades, a gente se menospreza muito. Porque nós realmente somos pecadores. A gente realmente é falho. Esse versículo me ajuda a vencer a minha incredulidade. Jesus estava operando vários milagres, de repente chega um pai, lá em Marcos capítulo 9, com um menino endemoniado no colo. Ele fala, Jesus, me ajuda a tirar o demônio desse menino. E aí Jesus fala para ele assim, se você crê, esse menino vai sair daí. Se você tiver fé, se você tivesse fé, se você fosse capaz de crer, esse demônio sairia do menino. E aí o pai olha e fala, eu creio, mas me ajuda a vencer a incredulidade. Me ajuda a vencer a dificuldade. Vamos abrir lá, Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. Estou em Mateus 9. Versículo 22. Desde a infância, respondeu ele. Jesus tinha perguntado, quanto tempo o menino tinha o demônio. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus pergunta, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a incredulidade. Tudo é possível àquele que crê. Jesus, ele olha para o menino endemoniado, mas ele procura fé no coração do pai. Jesus olha para a situação difícil, para o demônio, para a opressão, para a maldade, e ele procura fé no coração do pai. Saiba de uma coisa, Deus está mais interessado no seu futuro do que nas suas falhas. Deus está mais interessado no seu futuro do que nas suas falhas. Então pare de se autoflagelar. Ou
Pense em relação às suas falhas e às suas dificuldades e saiba que enquanto você continuar crendo em Deus, as suas falhas nunca serão maiores do que a sua fé. As lutas que você passa nunca serão maiores do que a sua fé. Eu gosto muito desse texto aqui quando Jesus fala com Pedro. Jesus fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Presta atenção aí, porque tem muitos mistérios aí. Primeiro, Jesus está conversando com um discípulo que já anda com ele há 3 anos. Pedro está com Jesus há 3 anos, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus fazer coisas maravilhosas, curar pessoas, pregar maravilhosamente bem, orar, ver a glória de Deus através da vida de Jesus. E de repente Jesus fala: Pedro, eu orei por você para que a sua fé não enfraqueça. Sabe o que acontece logo depois disso? Pedro fala para Jesus assim: Jesus, para onde você for eu vou. Se precisar morrer eu morro. Jesus sabia que Pedro ia falar isso. Jesus sabe de todas as coisas. Só que ele fala para Pedro assim: Pedro, eu estou orando pela tua fé, cara. Para que a tua fé não desfaleça. Eu não estou preocupado se você daqui a pouco vai me trair. Está entendendo, cara? Logo em seguida, Pedro vai trair Jesus. Mas Jesus não está preocupado com a falha de Pedro. Porque Jesus quer que a fé de Pedro supere a falha. E aí logo depois Jesus fala: e quando você se converter, cara, ele andava 3 anos com Jesus e não era convertido. E tu acha que Jesus estava preocupado? Jesus sabia que a conversão dele ia chegar. Jesus sabia que a fé dele ia entrar em ação. Jesus sabia que Pedro ia se converter. Logo depois, lá, quem conhece a história sabe que Jesus morre, ressuscita, encontra com Pedro, e aí fala com ele, e Pedro se arrepende das suas falhas, do seu pecado, e se converte de fato. Mas antes disso, Jesus sabia que a fé de Pedro era mais importante do que a traição de Pedro. Você está entendendo, cara? A sua fé é mais importante que as tuas falhas. A sua fé é mais importante que as tuas falhas. E aí eu quero ir para a última coisa que você precisa aprender, seguindo essa ideia de Pedro, e aprender a lidar e encarar com o seu gigante, é que mesmo quando você duvida, Deus continua agindo. Isso é sobrenatural, velho. Isso é surreal. Quem já passou por uma experiência dessa, sabe do que eu estou falando. Você não vê expectativa, você não vê saída, você não vê futuro, velho. Mas saiba de uma coisa, Deus continua agindo. Estando os discípulos reunidos nas portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. O contexto desse versículo: Jesus morre, os discípulos ficam sem saber o que fazer. E começa uma perseguição sobre os discípulos, eles começam a procurar os discípulos. Quem já viu o filme chamado A Ressurreição, é a morte de Cristo e a ressurreição dele no ponto de vista dos romanos. É muito bom esse filme. E aparece exatamente essa cena dos romanos perseguindo os discípulos, um a um, procurando prender e acabar com esse motim que eles consideravam na época. E os discípulos vão para uma casa e se trancam com medo. E se isolam com medo. E aí a coisa mais maravilhosa acontece. Atrás de portas trancadas pelo nosso medo, Jesus aparece e nos diz: paz seja convosco. Os caras tinham trancado a porta. Os caras estavam com medo. Jesus não quer saber de porta trancada, velho. Jesus aparece do lado dos discípulos e fala: a paz seja com vocês. Vocês estão com medo. Vocês estão passando situações difíceis, mas eu quero dizer para vocês que eu continuo agindo. Vocês não sabem como serão os próximos dias. Você não sabe como você vai encarar o seu gigante. Você não sabe como você vai lidar com ele. E eu não vou te dar soluções para encarar o seu gigante. Não existe um manual de como encarar as nossas lutas e dificuldades. Mas existe uma coisa que a gente precisa aprender, que é essa. No meio das nossas lutas, Jesus continua agindo. Diante do medo, Jesus continua agindo.
O caso de Tomé, eu já preguei sobre Tomé aqui ano passado. Existem 2 Tomés na Bíblia. O primeiro Tomé é o que logo depois que Jesus aparece para os seus discípulos e fala, paz seja convosco, Tomé não está nesse rolê. Tomé não está naquele momento. E Tomé chega logo em seguida e os discípulos começam a falar, Tomé, cara, você não sabe o que aconteceu, Jesus apareceu aqui. Ele falou que a gente deve permanecer firme, ele falou que a gente deve continuar, que em breve ele vai enviar um consolador e vai direcionar os próximos passos da nossa vida. Tomé olha e fala, se eu não vi as marcas do prego nas suas mãos, nos seus pés, eu não vou crer. Esse é o primeiro Tomé. Tomé que estava enfrentando uma crise gigantesca. O Senhor dele, o líder dele, a expectativa, a esperança da vida dele, cara, morreu. Ele fica sem saída, ele fica sem saber o que fazer. Às vezes a gente tem medo de compartilhar para os discípulos as nossas incredulidades. Mas Tomé não teve, cara. Tomé pegou e falou assim, eu não acredito. É a mesma coisa que eu falar para você, cara, Deus é muito bom. E você está enfrentando uma situação tão difícil, tão pesada na sua vida, que você fala, tá vendo, eu não acredito. É a mesma coisa que eu falar para você, Jesus falou comigo, Jesus estava aqui, e você vai dizer, tá vendo, só se ele aparecer para mim. Porque a minha situação é tão difícil. Porque minha luta é tão pesada, cara, que eu não acredito. E aí entra o segundo Tomé. O outro reconhece Jesus como seu Senhor. Em meio à dúvida, em meio à angústia, em meio ao medo de Tomé, Jesus continua agindo. Jesus procura Tomé. Ele aparece de novo para os discípulos, no meio de todos eles, e fala, Tomé, vem cá, Tomé. Eu fiquei sabendo aí que você não estava acreditando em mim. Está aqui, ó. Encosta. Coloca a mão nas feridas. Olha aqui meus pés. E Tomé encosta nas feridas de Jesus. E logo em seguida ele fala, Senhor meu e Deus meu. Desejo meu dessa noite para você, cara, é que você possa ter essa experiência de, em meio à sua incredulidade, diante dos teus gigantes, você possa olhar para Jesus e falar, Senhor meu e Deus meu. O meu desejo para você essa noite é que você entenda que em meio à dificuldade, em meio à luta que você está passando, Deus continua agindo. A diferença de Tomé é que ainda que ele não estivesse crendo, ele estava com os que criam. Porque os discípulos criam em Jesus. Eles estavam trancados, orando, sem saber o que fazer. Tomé estava lá. Ele andava com os discípulos, ele continuava junto com os discípulos. Às vezes a gente encontra um gigante. Às vezes a gente encontra uma luta, uma situação difícil. E a gente se afasta da igreja. A gente se afasta da Jump. A gente se afasta dos irmãos. Porque a gente está passando por uma luta tão grande, tão difícil. E José estava com a incredulidade, com a luta dele do lado das pessoas. Do lado da Jump, do lado da igreja. Então posso te falar uma outra coisa? Não abandona a gente, cara. Não abandona a gente. Eu estou na igreja há bastante tempo. Tempo suficiente para ver pessoas sentarem naqueles bancos pela última vez. E eu não gostaria que vocês fossem um desses. Eu não gostaria de ser um desses. De sentar aqui pela última vez e nunca mais aparecer. Porque você não conseguiu encarar os seus gigantes. Eu preciso te falar disso. Eu preciso te falar que Deus está aqui, velho. Eu preciso te falar que Deus continua agindo. Eu preciso te falar que Jesus continua agindo, cara. Em meio a tuas lutas e tuas falhas. Deus conhece a tua dor e Ele virá até você. Foi isso que Jesus fez com Tomé. É isso que Jesus faz conosco. Quantas lutas, quantas dificuldades você não passa, quantos gigantes você não tem. Saiba de uma coisa, Deus vem ao teu encontro, cara. Não estou falando isso porque você é a pessoa mais especial do universo, porque Deus vive em função de você. Não. Não tem nada a ver. Deus é autossuficiente, Ele existe por Ele mesmo. Mas Ele te ama. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Eu quero compartilhar com vocês alguns desafios
O primeiro desafio é crer que Deus sabe o que faz. Deus não trabalha em função das tuas expectativas. Deus sabe o que faz. Às vezes você se depara com a dificuldade, com a luta, com medo, mas saiba de uma coisa, Deus sabe o que faz. O outro desafio que eu quero que você tenha em mente é que não conclua as coisas pelas suas sensações. João, quando estava preso, ele começou a tirar conclusões em relação a Jesus. Jesus, será que é você mesmo? Então, por favor, diante do teu gigante, não tire conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas diante da tua luta, diante da tua dificuldade, porque Jesus, Deus, continua agindo. Terceiro desafio que eu quero te dar, creia em Deus. A sua fé é maior que as suas falhas. Se você crer em Deus, você vai entender o que eu estou falando. Eu não estou falando que você vai sair daqui sem os teus gigantes. Talvez sim, a gente não sabe como Deus pode agir e fazer na sua vida. Mas o que eu quero que você entenda é que ainda que você saia daqui com os gigantes maiores dos que você entrou aqui, continue crendo em Deus. Continue crendo em Jesus. E a última coisa que eu quero te desafiar, ande com a gente. Por favor, cara, ande com a gente. Não faça igual Judas, que quando traiu Jesus, viu a cagada que fez e correu e tirou a própria vida. Faça igual Pedro, que viu a cagada que fez e foi encontrar os discípulos. Faça igual Tomé, que estava inseguro em relação aos próximos passos e continuou com os discípulos. Faça igual Jesus, que em meio à angústia e à dor, chama os discípulos para estar junto. É isso que você precisa crer, cara. Então, por favor, não importa se você crê em Deus ou não, ande com a gente. Ande com a gente, cara. Deus vai falar contigo. Deus vai tocar no teu coração. Eu quero te desafiar a vir no próximo sábado que vai ter. Não é no próximo agora, dia 14, é no dia 21. Eu vou compartilhar o último episódio dessa série. Eu quero que você fique de pé, quero que você ore junto comigo. Eu vou deixar os desafios aqui na tela. E enquanto a gente canta, a música é Ousado Amor. Você, se não sabe o refrão, você não conhece a letra, olha para os desafios e pensa assim: Jesus, Deus, me ajuda a crer mais em Ti. Ora, começa a orar. Enquanto a gente canta também, eu quero desafiar você a trazer a sua oferta e abençoar a Jump, abençoar a IBB. Tem a caixa preta aqui que a gente fala. Enquanto a gente canta, enquanto a gente adora a Deus, enquanto você ora, você pode também ofertar como gratidão a Deus, qualquer valor, cara. O nosso objetivo aqui é preparar e desenvolver esse ambiente para que mais jovens possam estar aqui, mais pessoas possam andar com a gente. Vamos cantar. Enquanto a gente canta, você vai orar em relação a esses 4 desafios da sua vida e dos seus gigantes. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que não descansa com as 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Eu não sei se você lembra acho que foi ano passado, quando aqueles meninos da Indonésia, eu acho, ficaram presos na caverna por causa das chuvas e da enchente. Foram andar de bicicleta com seu professor, entraram na caverna, a água inundou, eles foram cada vez mais para o fundo. E eles foram resgatados depois de, acho que 10 dias. 10 ou 12 dias, se eu não me engano. E o professor falava para os meninos: continuem crendo, continuem esperando, alguma coisa vai acontecer. E os meninos, você pode depois ver o depoimento deles. Um deles falava assim: quando eu sair daqui eu quero comer churrasco. O outro falava assim: tomara que eu consiga sair daqui e ver a Copa ainda, porque foi bem na época da Copa. Sabe o que aqueles meninos não perderam? A fé. Sabe o que aquele professor não perdeu? A fé. Eles tiveram fome, frio, perderam peso, mas não perderam a fé, cara. E de repente aparece no meio da água um mergulhador e fala: achamos vocês. Os meninos ficam eufóricos. E começam a falar: eu sabia. E o professor olha para os meninos e fala: estão vendo? Eu sabia que eles iam encontrar a gente. E eles escrevem cartas dentro da caverna, escrevem cartas para as pessoas lá fora, e os mergulhadores levam as cartas. Você pode ler essas cartas na internet, dos meninos compartilhando coisas com as famílias. Creia que diante do teu gigante Deus vai agir, cara. Não importa quão fundo você esteja na caverna, Jesus vai lá te encontrar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, que mostra para nós que há esperança em meio ao caos. Muito obrigado pela tua palavra, que mostra para nós que existe mais uma milha a ser caminhada. Muito obrigado pela tua palavra, que mostra que o Senhor é um Deus que está conosco no mais profundo vale, na mais profunda caverna. Coloca dentro de nós, Pai, uma certeza
de que em meio aos nossos gigantes, de que diante dos nossos gigantes, ainda que eles pareçam imensos, insuperáveis, o Senhor está conosco. Nos dê essa certeza e essa tranquilidade de que vai passar, de que o Senhor vai nos encontrar, de que a nossa dor vai acabar, de que a nossa luta vai terminar, porque o Senhor age segundo o teu tempo. Fortalece-nos, Pai, perdoa-nos, porque às vezes a gente perde a fé em Ti e se preocupa mais com as nossas falhas e com os nossos erros. Perdoa, Pai. Faz a gente crer em Ti cada vez mais. Faz a gente confiar em Ti cada vez mais. Abençoe esses jovens que estão aqui. Enfrentam lutas, enfrentam dificuldades, passam por tentações, medos, provações. Ah, Pai, Tu conheces o gigante de cada um de nós. Nos ajuda a encará-los e enfrentar as nossas lutas e dificuldades. Assim a gente ora e coloca esse tempo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.